Pois é, meus amigos, o sistema realmente está preocupado com o andamento dessas PECs que tramitam no Congresso Nacional, sobretudo lá na CCJ da Câmara dos Deputados, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, veio a público e deixou escapar aí a sua preocupação. Pois bem, ele está preocupado porque algumas dessas PECs já foram aprovadas lá no Senado Federal e só precisam da aprovação lá na Câmara. E vejam só, sendo aprovado na Câmara, essa PEC, né, projeto de emenda à Constituição, independe da aprovação do Lula e independe da aprovação do próprio Supremo. É uma PEC. Se aprovada, ela é promulgada e automaticamente se torna parte da Constituição. E se ela se tornar parte da Constituição, o Supremo não pode determinar ela inconstitucional, né? Claro, já estão falando aí que sim, que o Supremo vai tentar barrar. É claro que vai tentar barrar. Porque algo que limita o poder deles, né, eles não vão permitir que isso aconteça. Até porque, se uma coisa dessa é aprovada, o que imagino que não vem na sequência, né? Essa é a questão, mas não é disso que se trata, meus amigos. A questão principal é justamente a quantidade de parlamentares que estão se levantando contra o que está acontecendo. Para aprovar uma PEC é necessário maioria absoluta. Como é que a gente tem maioria absoluta com o atual Congresso? É curiosa essa questão, né? Bom, desde já compartilhe o vídeo, deixa o seu like e não esqueça, me ajude a lutar contra essa censura que a própria plataforma impõe para nós, de direita, conservadores. Eu criei um grupo onde eu vou ter um contato direto com vocês, vou postar sempre os meus vídeos lá. Então você que não recebe mais os meus vídeos, não é mais notificado, entre nesse grupo, o link está aqui na descrição, e sempre que eu postar um vídeo novo, eu vou postar primeiro lá e você vai ficar sabendo na hora, tá? O grupo é apenas para isso, para que a gente não perca o contato e assim a gente vai fortalecer a nossa base para 2026. Tamo junto, o Brasil é nosso e me ajuda a vencer a censura, tá bom? Olha só a matéria que saiu, ó. Barroso deixa escapar o desespero com a PEC que limita poderes dos ministros do STF, né? Tem um vídeo aqui dele falando, eu quero comentar as falas dele também, mas tem algo interessante aqui, ó. Informações que surgiram recentemente dão conta que, em conversas reservadas, ministros do Supremo alertaram parlamentares de que vem com um risco o fato de da PEC não ter nascido no Judiciário e sim no Senado, né? Primeiro, de onde saem essas informações, né? Conversas reservadas com quem? Quem é que dá essas informações? Quem é que faz essa interlocução entre o Senado e jornalistas ou jornalistas e STF? Cara, é tudo muito estranho, né? Me faz até pensar, será que isso aqui realmente é verdade? Eu não duvido, sobretudo vindo do Supremo, né? Vindo dessa gente aí. Mas a questão é, como assim eles veem como um risco? Por que o judiciário, por que ministros do STF têm que ver com risco ou não uma medida que está vindo do poder originário para criar leis, para modificar leis, que é o legislativo? É tudo muito estranho, né? Vamos ver aqui a fala do ministro Barroso. Prestem bem atenção na fala dele, olha só. O propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Bom, só uma pequena pausa, ele está falando aí do aniversário da Constituição Federal, né, nesse mês aí, que completa 36 anos, né? Pois bem, ele está dizendo que o Supremo cumpriu o seu papel. Eu pergunto a vocês, coloquem aí nos comentários, é papel do Supremo intervir em outro poder? Não. A própria Constituição, a qual o ministro Barroso diz que é função do Supremo proteger e guardar, preconiza que os três poderes são harmônicos e independentes, ou seja, um não pode se sobrepor sobre o outro, um não pode causar ingerência, interferência no outro. No entanto, quando nós tínhamos maioria para aprovação da PEC do voto impresso e o próprio ministro Barroso fez lobby, fez uma reunião ali com lideranças partidárias, ele se orgulhou de dizer, depois disso, que articulou para barrar a aprovação dessa PEC. O que é isso se não desrespeito à Constituição? Passível de impeachment, inclusive, né? Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão
por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Bom, eu teria muita coisa para falar aqui a respeito do que ele disse, né? Mas vamos lá, vamos limitar aqui as palavras porque nós vivemos numa democracia relativa, não é mesmo? Pois bem, as instituições estão funcionando bem. Bom, é função da instituição Supremo Tribunal Federal ingerir sobre outro poder? Fazer lobby? De certa forma, coagir parlamentares a votarem sim ou não, de acordo com a matéria? Funciona bem o Supremo Tribunal Federal quando um membro da corte vai num congresso da UNE, né, que é um movimento político, que era um ato político, e diz: nós vencemos o bolsonarismo? Defender a democracia é vencer o bolsonarismo, ministro Barroso, é isso? Quando o senhor diz que venceu o bolsonarismo, o senhor está defendendo a democracia? Eu gostaria muito que ele pudesse responder essa pergunta para a gente, né? É isso que significa defender a democracia para o ministro Barroso, né? Fica aqui o questionamento. E para finalizar, meus amigos, eu estou vendo muitos de vocês aí comentarem sobre a PEC do voto impresso. A gente tem que aprovar essa PEC, concordo, é a pauta prioritária. Acho até que o presidente Bolsonaro na época devia ter dado uns 2, 3 ministérios para o Centrão, para a gente poder aprovar a PEC do voto impresso. Mas muita gente estava ali assessorando mal o presidente, dizendo que não pode dar ministério para o Centrão. Por mim, tinha dado uns 5. A gente aprovava essa PEC e não teríamos visto aí o 8 de janeiro, talvez o resultado de 2022 seria outro, né? Não podemos falar livremente aqui. Mas, enfim, é a pauta principal, tem que ser essa, PEC do voto impresso. Entretanto, meus amigos, quando a gente pautou essa PEC, o próprio Barroso foi lá no Congresso, fez lobby e impediu. Hoje nós temos a Carmen Lúcia como presidente do TSE, que é a mesma coisa que a STF, né? Se a gente pautar essa PEC hoje, ela vai ser reprovada. O sistema todo vai se unir para reprovar ela. Não sabemos muito bem por quê, né? Então acredito que o momento oportuno para aprovar, para pautar e aprovar essa PEC, vai ser ou na próxima legislatura ou antes das eleições de 2026, quando Cássio Nunes Marques e André Mendonça vão assumir o TSE como presidente e vice, respectivamente, e aí a gente vai ter o momento perfeito para tentar essa investida, tá? Não é o momento agora, acredito que a gente tentar, vamos fracassar, vamos perder. Lembrando que a gente só pode apresentar uma vez a mesma PEC, no mesmo sentido, né, com o mesmo objetivo, dentro de uma legislatura. Se a gente apresentar agora e perder, só daqui... depois do próximo Congresso eleito, né? Depois de 2026, ou seja, só em 2027, quando o novo parlamento tomar posse, é que a gente poderia aí, pautar e apresentar novamente essa PEC. Então a gente tem que agir com sabedoria e no momento certo, tá bom? É isso, meus amigos. Não esqueça, entre lá no grupo, me siga no Instagram e também lá no Twitter, @DeicomS no Twitter e @SilvaDeicom no Instagram. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.